E nós vamos continuar, claro, atentos à Agenda Verde, mas também vamos acompanhar a oferta de alimentos ao redor do mundo. Outro destaque desta semana foi a divulgação do relatório mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecido como USDA. A entidade norte-americana realizou cortes na estimativa de produção de grãos para patamares abaixo do que o mercado agrícola esperava. A safra de milho dos Estados Unidos sofreu um corte de 10 milhões de toneladas, sendo indicada agora em 354,1 milhões de toneladas. A soja também teve uma redução de 4 milhões de toneladas, projetando agora a produção total em 119,1 milhões de toneladas. Vale lembrar que as lavouras norte-americanas foram prejudicadas por chuvas irregulares e altas temperaturas durante o desenvolvimento. A consultoria Agriinvest Commodities indica que há espaço para novas quedas na produção, pelo menos para o milho nos Estados Unidos. A gente vai colocar uma imagem para vocês verem, é uma arte que foi preparada pela Agriinvest Commodities e que projeta, tem como base ali a projeção, o histórico dos relatórios do USDA e do USDA nos últimos anos. E nesta tela você vê a queda de produtividade do relatório neste mês, representada pela linha verde, né? Vamos enxergar esse mapa, então. Você está vendo que em 2022 foi bastante agudo o corte, tem a média dos últimos 3 anos e a média dos últimos 5 anos. Então, você vê que foi bastante expressivo esse tombo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sinalizou no relatório de oferta e demanda publicado nesta semana. Agora, a gente vai entender isso em detalhes. Se precisar, a gente coloca esse mapa na tela de novo para detalhar para vocês que nos assistem pela TV. Quem ouve pelo rádio vai ter também uma análise completa com o nosso convidado, Marcos Araújo, sócio-diretor da Agriinvest Commodities. Marcos, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo na Jovem Pan. Obrigado, Kelly, tudo bem? Muito bem, obrigada a você pela companhia. A gente acabou de mostrar para a nossa audiência que assiste pela TV e vamos agora frisar para quem nos ouve o que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontou. Foi um corte intenso na expectativa de produção de milho, né? Por que essa questão importa para nós, brasileiros, para todos os que nos ouvem e que efeito traz para a tendência de preço a partir de agora, Marcos? Kelly, é muito importante quando nós falamos em relação aos grandes exportadores de milho a nível mundial. Cerca de 4 países representam em torno de 85% da exportação mundial de milho, sendo eles Estados Unidos, Ucrânia, Brasil e Argentina. Portanto, se um grande player de mercado tiver uma grande redução, uma grande quebra de safra, consequentemente, o seu excedente de produção será menor e os países importadores vão buscar em outras origens. Aí restaria, portanto, Ucrânia, Brasil e Argentina, o que seria favorável para o milho brasileiro, uma vez que aumentando a demanda, teríamos um enxugamento das ofertas e essa expectativa de alta de preço. Muito interessante. Agora a gente está vendo um grande apelo, uma grande preocupação com os efeitos climáticos nos Estados Unidos, na Europa, na China. Tudo isso também importa para a gente entender a composição global. Hoje o balanço entre oferta e demanda para milho, ele está muito ajustado, falando numa linguagem mais popular, quer dizer que está faltando milho, a demanda está crescente, isso deve manter preço em alta? Sim, Kelly, é muito preocupante quando você pega, por exemplo, os estoques mundiais, números redondos, cerca de 300 milhões de toneladas a nível mundial. 2/3 desses estoques se encontram na China, ou seja, um estoque de milho não disponível para o resto do mundo. E o milho é o cereal mais produzido a nível mundial, cerca de 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. A produção, com certeza, você tem outros poucos produtos substitutos à altura e na quantidade demandada pelo milho. Ou seja, como fonte de energia, nós teremos a opção de trigo e o próprio arroz. E o arroz, nesse momento, é uma cultura que vem tendo uma redução de safra e também uma grande pressão inflacionária no futuro próximo será o arroz. Muito bem. Em relação à soja, você também tem preocupações em relação a essa combinação entre oferta e demanda por questões climáticas ao redor do mundo? Qual é a situação, Marcos? Temos sim, Kelly. Nós tivemos o Laninha nessa temporada que reduziu a produção na América do Sul ao redor de 30 milhões de toneladas. Também, recentemente, nós tivemos agora a confirmação pelo Departamento de Climatologia da Austrália, Kelly, confirmando o 3º Laninha consecutivo. Portanto, o Brasil hoje, como o maior produtor e exportador de soja em grão, se nós tivermos, vamos bater na madeira para que isso não ocorra, mas se nós tivermos novamente uma frustração de safra atingindo principalmente o sul do Brasil, com certeza
a soja como fonte de proteína vegetal mais consumida no mundo, isso daí faz com que o nível de a questão do risco de segurança alimentar volte a bater com muita força à porta do consumidor. É importantíssimo que você traz e para todos que nos ouvem também compreenderem esse contexto macro, né? A gente tem uma guerra na Ucrânia, a Ucrânia é um dos principais produtores de milho do mundo, a gente tem seca impactando a produção dos Estados Unidos, outro grande produtor no mundo, tem o Brasil sob a influência de um terceiro laninha seguido e tem uma demanda crescente no planeta, o que significa que a gente precisa de mais produção de alimentos. Objetivamente, eu gostaria de fechar esse ciclo que estamos iniciando aqui de condições das lavouras ao redor do mundo e tendência de preços com você, Marcos. Quais são as condições hoje que você vê? Se elas são um sinal amarelo ou se já está vermelho? E quais são as tendências de preço a partir do que você vê? Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na China, trazendo aí sim implicações para a formação de preço de alimentos aqui no Brasil, para o produtor rural e também para o consumidor. Kelly, nós estamos bem no início do plantio da temporada de soja aqui no Brasil 2022-2023. As condições do mercado futuro devem trabalhar em favor do produtor brasileiro para que o mundo consiga garantir, no mínimo, a manutenção da área de plantio aqui no Brasil e que as condições, quando nós avaliarmos custo de produção, os insumos, fertilizantes que subiram bastante, estão recuando já, o mercado tem que se comportar de uma forma que dê rentabilidade positiva para o sojicultor para que nós tenhamos uma garantia da oferta. Se isso não acontecer, Kellen, é uma situação muito desastrosa a nível mundial. Me preocupa muito para 2023, como você comentou, a situação hoje da Ucrânia com a guerra com a Rússia, são dois países hoje, potências agrícolas também. Então, o ucraniano, nessa situação muito delicada, qual vai ser a capacidade de investimento dele para a próxima temporada 2023, diante de toda essa crise, aumento dos custos de produção e até mesmo a Rússia, o Vladimir Putin ameaçando novamente o fechamento do corredor de exportação na região do Mar Negro. Se isso acontecer também, essa demanda seria direcionada aqui para a América do Sul, trazendo mais uma vantagem competitiva para o Brasil. Ou seja, trocando em miúdos o que você trouxe para a gente muito bem ao longo dessa nossa breve conversa, o Brasil está muito bem posicionado no cenário global como um país com capacidade de ofertar alimentos, que vive agora o início de uma nova temporada de produção e que corre também riscos climáticos. Mas com os desafios geopolíticos e com os desafios climáticos ao redor do mundo, você vê um cenário de firmeza para preço de soja e milho, o que deve fazer o brasileiro continuar produzindo e gerando potencialmente excedentes para alimentar a população e exportar, Marcos? Exatamente, Kelly. E enquanto o mundo tem esse movimento de urbanização e aumento de renda, isso tudo é muito favorável de médio para longo prazo aqui para o Brasil, tanto para a produção de soja, milho, como também de proteína animal. Nós temos uma grande vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. Que a gente possa aproveitar e também trazer mais informações para a nossa audiência aqui da Jovem Pan, se orgulhar desse belo desempenho que o setor agropecuário tem oferecido e gerado oportunidades de ofertar alimentos, não só para a gente, mas também para os demais pessoas que estão no mundo todo. Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, foi um prazer te receber, volte mais vezes. Da mesma forma, até a próxima.